Olá, para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa A Palavra do Presidente. Hoje nós estamos aqui no Salão Nobre do Poder Legislativo, ao meu lado o presidente da Câmara, vereador José Carlos Borgo. Presidente, mais uma vez, obrigado por receber a nossa equipe, viu? Estamos aqui à disposição. Vamos iniciar o bate-papo dessa semana, presidente, falando sobre a aprovação de um projeto de lei de sua autoria e também de autoria dos vereadores Toninho Masson e Agentil Américo Cato, que prevê a contratação de pessoas em situação de rua por empresas vencedoras de licitação aqui no município. Foi um projeto que gerou uma certa polêmica, mas que foi aprovado por maioria dos votos no plenário da Câmara Municipal em segunda votação, né? Nós tivemos aí a oportunidade nessa última segunda-feira de aprovar em definitivo esse projeto. E é um projeto interessante que eu gostaria até de fazer aqui, dar umas explicações detalhadas, porque esse é um assunto meio espinhoso para a gente discutir, para a gente falar. A respeito de moradores de rua. Muita gente às vezes evita de falar sobre isso. Reclamam que isso é um problema, ao meu ver não seria um problema, mas reclamam e na hora da gente discutir esses assuntos as pessoas às vezes não querem participar. Mas o problema, vamos dizer, entre aspas, está aí e nós temos que tentar resolver. Nós fizemos algumas reuniões aqui com algumas entidades em nossa cidade para tratar desse assunto. Então, nós nos reunimos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com aquela ONG 1%, com o Ministério Público, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós nos reunimos com o Defensor Público, nós nos reunimos, enfim, algumas outras entidades aí para falar sobre esse assunto e tentar achar uma saída para esse pessoal quando vem para Jaú, para que eles sejam tratados um pouquinho melhor, dar um pouco mais de condição para eles e sentir deles qual é o problema, o porquê deles estarem na rua e tentar encaminhá-los para alguma atividade. Então nós, diante disso, por exemplo, nessas reuniões foram-nos sugeridos, inclusive, uma casa de passagem aqui em nossa cidade. E nessa última segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de ter a informação, e nessa oportunidade nós tivemos ali vendo a casa de passagem que foi inaugurada em nossa cidade. E essa ideia da casa de passagem foi sugerida realmente nessas reuniões. Não quero dizer com isso que foi atendimento ao pedido que o secretário do Desenvolvimento Social, ele atendeu o pedido. Já estava no programa dele, já estavam pensando em abrir essa casa e coincidiu também com sugestões que tivemos nessas reuniões. Elaboramos um projeto e outra também, esse projeto, outra orientação que nós tivemos, sugestão, foi de dar oportunidade dessas pessoas que estão por aqui, pela nossa cidade de passagem, ou os próprios moradores de ruas daqui da nossa cidade, encaminhá-los a um emprego. E nós fizemos então um projeto obrigando que toda empresa que venha prestar serviços para a prefeitura, deixar bem claro que não são empresas particulares, empresas que venham se instalar em nossa cidade, mas aquelas que vêm prestar serviço aqui para a prefeitura, 90% desses serviços são serviços gerais, braçal, esse tipo de serviço, limpeza. Então a gente colocou nesse projeto sugerindo a contratação de 3% dos funcionários que são contratados por essas empresas para prestar serviço para a prefeitura, 3% seriam chamados, dando oportunidade para essas pessoas. Nós sabemos que tem moradores de ruas que são profissionais, pinturas, mecânica, varrer, enfim, limpeza, consertos. E nós achamos através dessa lei que daríamos a oportunidade para essas pessoas voltar ao mercado de trabalho. Na dificuldade de localizar alguém que queira trabalhar, ninguém é obrigado, mas queira trabalhar, aí seria contratação. Mas na dificuldade de achar esse pessoal, o que nós sugerimos também através de emenda ao projeto, que a secretaria ela indique
pessoas que residem em nossa cidade, que têm, assim, que estão em estado de vulnerabilidade, dê uma oportunidade para alguém dessa família para trabalhar nessa empresa. Nós temos, inclusive, um caso, por exemplo, de uma senhora, não tão idosa, mas de uma senhora que tem uma filha extremamente problemática, com 2 crianças que seriam netos, e ela precisa trabalhar para manter, inclusive, esses netos com alimentação, roupa, enfim, cuidados, essas coisas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social é que iria indicar, mas essas pessoas, é óbvio, vão estar assim em residência fixa em nossa cidade e sendo acompanhada os trabalhos pela própria Secretaria. Então, o fundamento, a base desse projeto é isso, é tentar voltar ao mercado de trabalhos, bons profissionais que nós temos perambulando pelas ruas da nossa cidade e que por um motivo ou outro resolveram sair de casa e ficar pela rua. É chamar e tentar resgatar essa vida. Até porque a campanha da fraternidade desse ano é: serás libertado pelo direito e pela justiça. Liberdade e políticas públicas. Nós temos como cristão de fazer a nossa obrigação. É tentar dar uma oportunidade àquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. Vereador, nós tivemos também um pedido de adiamento desse projeto na última sessão ordinária, pedido esse que foi rejeitado. Como eu falei no início da nossa conversa, o projeto foi aprovado pela maioria dos parlamentares aqui do município, e o que a gente percebe é que os vereadores tiveram um tempo hábil para discutir e apresentar emendas a esse projeto, né? O senhor mesmo apresentou uma emenda, a outra foi do vereador Lucas de Barros Flores, que prevê que, na falta de pessoas que se enquadrem nas especificações do projeto, a execução do contrato entre o município e a empresa vencedora da licitação, essa execução não será prejudicada, né? Alguns vereadores, principalmente os vereadores da oposição, estavam assim meio confusos em relação ao que diz o projeto na época. Hoje já aprovado, é só publicar, já se torna lei. Mas quando estavam ainda em discussão na primeira votação, alguns vereadores faziam confusão, alguns diziam que eram para empresas, qualquer tipo de empresa que viesse a se instalar em nossa cidade, outros diziam inclusive que existem muitas famílias desempregadas, com pais de famílias desempregados, e tem que dar oportunidade a essas pessoas. É óbvio que quando abre uma licitação numa cidade para fazer esse tipo de serviço e vai usar pessoas para fazer serviços gerais, que seriam aqueles serviços mais simples, sem muita especificação do funcionário que vai trabalhar, então a gente tem que saber uma coisa. Primeiro, o desemprego vai haver a vida toda, sempre houve, e vai haver o desemprego. A oportunidade que nós estamos dando com a indicação desse projeto na primeira discussão, a gente deixou bem claro. O morador de rua, primeiro, ele precisa saber se ele quer trabalhar. Segundo, ele precisa estar estabelecido aqui em algum lugar em nossa cidade. Ele não pode vir aqui estando de passagem e convidá-lo para ir trabalhar no dia seguinte. Ele tem que passar por uma série de entrevistas na Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem uma série de coisas que o projeto fala. E as pessoas, eu não sei qual foi o motivo da oposição, eu acredito até que deve ser alguma coisa pessoal contra mim por ser autor do projeto. Mas, enfim, aí pediram a possibilidade de suspender a votação por algumas sessões, para dar um prazo. Nós conseguimos derrubar o pedido de adiamento de votação. Assim mesmo, eu esperei 2 meses, praticamente 2 meses, para que alguns dos senhores vereadores propusessem alguma emenda. Nenhum deles apresentou emenda. Eu e o vereador Lucas Flores propusemos 2 emendas, você acabou de dizer. Fora isso, ninguém propôs emenda. Nós esperamos quase 2 meses. Na última segunda-feira, nós colocamos para votar, aí vem o vereador Tito Coló pedindo a possibilidade de adiar por mais 15 sessões. Quer dizer, eu achei um absurdo as pessoas tratar um assunto sério desse meio na base da brincadeira, de levar
sem muito interesse. Agora, eu respeito a opinião de todos os vereadores, o pensamento, o posicionamento de cada um deles eu respeito. Mas eu também acho que deveríamos discutir com mais seriedade, principalmente problemas, projetos dessa natureza que a gente sabe que mexe com pessoas que têm aí uma certa dificuldade de convivência com família, dificuldade de arrumar um emprego em uma empresa privada. Então, esse projeto, além de tudo, também é aquilo que eu já falei, é dar uma oportunidade para as pessoas que queiram se reintegrar ao mercado de trabalho, começa por aí. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vereador. O senhor convocou recentemente uma reunião no seu gabinete para tratar daquele decreto que deve regulamentar a atividade ambulante aqui no município de Jaú. Como é que foi essa reunião? Qual o saldo? O que o senhor pode trazer de informação para o pessoal de casa? Olha, vai aproximadamente, acho que 1 ano e 8 meses que nós estamos mexendo com essa lei, tentando criar uma lei para regulamentar o serviço de ambulante em nossa cidade. As pessoas precisam entender que o país está mudando. E estão se criando leis e nós temos a obrigação de cumprir as leis que estão sendo criadas. Então, o que acontece? Antigamente, podia as pessoas trabalharem, podia se colocar aí em qualquer lugar, o ramo de atividade que ele quisesse trabalhar como ambulante. É óbvio que tem que ser uma atividade lícita, não pode ser uma atividade ilícita, todas essas coisas. E aqui a nossa cidade ficou assim um certo tempo sem muito controle, sem muita fiscalização. A partir do momento que as mudanças, as leis vêm vindo, obriga-se a fiscalizar. Então, o que nós começamos? Há mais de 1 ano e 8 meses aproximadamente, começamos a nos reunir com os ambulantes. Fizemos aqui várias audiências públicas, eles participaram em massa, sugeriram algumas coisas para nós e agora nós estamos finalizando. Então, antes de nós elaborarmos a lei, aprovar a lei, aliás, antes de nós fazermos o decreto e o prefeito ele publicar esse decreto, nós temos que ver bem aquilo que vai ser colocado no decreto, porque a intenção nossa é sempre não prejudicar. Mas é óbvio que nós não vamos conseguir atender a maioria das pessoas, a minoria das pessoas. A maioria a gente vai atender, desculpa. A maioria a gente vai atender, mas a minoria sempre alguém vai ficar reclamando. Então é um cuidado muito grande que nós temos que tomar em relação a esse decreto. Nós nos reunimos com a assessoria jurídica aqui da Câmara, nós nos reunimos com a assessoria jurídica da Prefeitura, o chefe dos procuradores da Prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Carlos Ramos, o Luiz Carlos Furlanete, assessor jurídico, o secretário de governo, Carlos Augusto Moreto, para tratar justamente desse decreto. Falta pouco, eu acredito que mais aí uma semana, uns 15 dias, nós já fechamos esse decreto, aí vai ser publicado pelo prefeito, aí então, a partir do momento que publicou o decreto, passa a valer, aí a gente vai entrar com a fiscalização. Mas deixar claro, muito claro, que nós estamos protegendo o pessoal nosso e nós estamos tomando muito cuidado com pessoas que vêm de fora para cá. Vai ser cobrado taxas, nós vamos colocar nas cidades, na entrada de cidades, os ambulantes que procurem a prefeitura durante a semana para poder trabalhar final de semana, ou mesmo durante a semana, que eles vão ter que pagar umas taxas. Esse pessoal nosso, os ambulantes nossos, nós vamos tratar com muito carinho e nós vamos fazer o possível para atender a todos, mas a gente sabe que não vai dar. Agora, com certeza, a hora que nós terminarmos de escrever o decreto e o prefeito vai publicar o decreto, tenho certeza de uma coisa, nós vamos procurar fazer um trabalho legal para todos aqueles que precisam da atividade de ambulante em nossa cidade, eles vão trabalhar regulamentado, documentado, para que eles possam ter a tranquilidade de não ser importunados pela fiscalização.
Para o pessoal de casa entender, né, presidente, a complexidade, o senhor disse aí, né, mais de um ano que o projeto vem sendo discutido entre Câmara e Prefeitura, é justamente por conta das questões legais que envolvem a atividade, né, a encontrar o caminho da legalidade para que o melhor decreto possa ser promulgado. Sempre com o objetivo de fazer com que as pessoas trabalhem tranquilos. De novo, eu faço questão de insistir, de novo eu digo, não vai dar para as pessoas fazer aquilo que eles querem, porque a lei não permite, não é nós que estamos criando uma lei proibindo, nós estamos seguindo uma lei que existe. É dar oportunidade para as pessoas trabalharem, eles trabalharem documentado, sem ser importunado por ninguém, mas também que cumpra-se a lei, não aquela que nós estamos criando em nossa cidade e nem esse decreto que vai ser publicado. É lei que nós temos acima de nós e nós temos que cumprir. Eu tenho certeza que vai dar legal, vai ficar bom para todo mundo e as pessoas vão poder trabalhar tranquilo. É um projeto que foi muito bem estudado, né? Está sendo muito bem elaborado, com bastante tempo, com bastante diálogo entre todas as partes envolvidas e vai contar, claro, com uma fiscalização bastante ativa, já que nós teremos também a participação dos policiais militares dentro da atividade delegada, eu acredito, não é, presidente? Sim, também, eles vão trabalhar, a atividade delegada vem até para dar um suporte para a fiscalização da prefeitura e eu tenho certeza de uma coisa, tem muita coisa aí que está correndo solto em nossa cidade e nós vamos ter que dar um basta em algumas coisas que estão extrapolando. Tudo isso nós vamos tentar fazer de acordo com a lei e como você falou já dos policiais que estarão trabalhando nas atividades delegadas, vai dar um suporte à fiscalização e nós temos que realmente agir porque nós estamos vendo que do jeito que a coisa está indo, vai chegar uma hora que não vai ter mais controle. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas trabalhem, mas trabalhem com seriedade, com documentos, sem importunar as pessoas. Presidente, o senhor participou da entrega de uma ambulância ao Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. Olha, eu tive a grata satisfação de recebê-la do Tenente Coronel Amaro, comandante do Corpo de Bombeiro, hoje trabalhando em Bauru, e que esteve aqui com a gente, inclusive, por 11 anos, trabalhando no comando aqui da corporação, e justamente numa época lá atrás que eu era vereador, inclusive naquela época. E tive a oportunidade de ter, assim, convivido com eles, feito alguns trabalhos junto com eles, e agora, em consideração a tudo aquilo que nós fizemos no passado, ele me convidou e com muita satisfação estive acompanhando o recebimento por parte do Corpo de Bombeiro de Jaú, a doação do governo, né, a transferência do governo do estado para a nossa cidade de uma ambulância muito bem equipada. Eu posso dizer que em 1999, quando eu fui presidente da Câmara pela primeira vez, nós, na época, até eu faço questão de frisar isso, do então prefeito Paulo Sérgio Almeida Leite, numa conversa que nós tivemos entre eu e ele, eu presidente da Câmara, ele prefeito e eu inclusive de partido de oposição a ele, mas numa conversa de alto nível, nós fizemos um acordo de que a Câmara deveria diminuir um pouco os gastos naquela época, que eram os gastos até do meu antecessor, uns gastos até um pouco exorbitantes, e eu combinei com o prefeito Paulo Sérgio que seguraríamos os gastos e que poderíamos então haver a possibilidade desses gastos ser revertidos para algumas instituições aqui de nossa cidade, direcionar algumas entidades que precisavam de uma ajuda, que naquele tempo podia, hoje já não pode mais. Então, na época, nós acertamos com o prefeito, até porque faço aqui também um registro de um amigo meu que tenho até hoje, mas na época ele era um policial do Corpo de Bombeiro, o soldado Frois, muito amigo inclusive, me pediu, numa época, que da possibilidade da Câmara, nessa devolução do dinheiro que a Câmara faz no final do ano ao Poder Executivo, a compra de uma ambulância, porque naquela época, em 99, 2000, a ambulância que eles, ou então uma caminhonete que eles tinham lá, o Corpo de Bombeiro na época, fazia aquele atendimento de socorro pela rua, acidente, essas coisas, estava já numa situação já meia precária a condução na época. Aí então falei com o prefeito Paulo Sérgio e nós compramos com esse recurso, a prefeitura comprou uma ambulância, uma Sprinter da Mercedes,
último tipo de matéria de equipamentos, muito bem equipada para a época, inclusive, e nós, com esse dinheiro, compramos a ambulância e destinamos ao bombeiro para que ele fizesse o atendimento à nossa população com um pouco mais de recurso. Posterior a isso, também numa segunda ocasião que eu fui presidente da Câmara, acho que 2005 e 2006, se eu não me engano, acho que é 2005 e 2006, eu fui presidente da Câmara e tivemos também a oportunidade naquela época, quando foi instituído aquela taxa dos bombeiros, eu era o presidente da Câmara, nós colocamos para votar e conseguimos aprovar, inclusive aqui na Câmara, custas penas que a oposição não queria, mas conseguimos aprovar e com aqueles recursos que foi captado através dessas taxas do bombeiro, foi de uma ajuda muito grande aqui para o batalhão da nossa cidade. Eles conseguiram equipar muito bem o batalhão. E então, como eu falei, foi uma participação minha, fora as outras questões que a gente estava sempre lá, inclusive, em contato com o pessoal aqui do grupamento. E eles então, como eu já disse, se viram assim no direito de me convidar para essa solenidade, talvez, como eles disseram, em agradecimento por aquilo que nós ajudamos a fazer lá no passado. Parabenizo toda a corporação do nosso Corpo de Bombeiro, ao Tenente Coronel Amaro, que é a mais alta patente aqui do Corpo de Bombeiro da nossa cidade, e todos os oficiais, soldados, aqueles que já passaram, que estão aposentados, que fizeram um trabalho espetacular para a nossa cidade. Parabéns a todos eles. Vereador, vamos falar agora de dois requerimentos que o senhor apresentou na última sessão. Um dos requerimentos o senhor encaminhou ao Juizado Especial Cível e também à Vara Criminal aqui de Jaú, do Tribunal de Justiça do Estado, para que eles estudem a possibilidade de remeter as pessoas que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo e foram condenadas pelo Judiciário e que vão cumprir aquela pena alternativa, para que elas cumpram essas penas prestando algum serviço para o poder público municipal, não é? Olha, o Estado já faz isso. Nós já temos esse trabalho aqui no governo do Estado. Os apenados, é óbvio que tem assim uma pena que não são coisas assim muito perigosas, coisas que eles baixo potencial ofensivo. Que não são de alto potencial, e sim os baixo potencial. Geralmente a justiça condena essas pessoas a pagar uma certa quantia para cobrir para dar alguma ajuda a alguma entidade, alguma coisa que o valha nesse sentido. A essas pessoas que foram imputadas uma pena para pagarem alguma coisa, a gente está entrando em contato aqui com a Prefeitura e também com o ajuizado aqui, com a Vara Criminal. A Vara Criminal, isso, aonde ele foi sentenciado, para que haja a possibilidade dele comprar material de reforma, pintura, esse tipo de coisa com esse dinheiro e que faça em nossa cidade, para ajudar a nossa cidade, reforma de escola, reforma de creche, essas coisas públicas que se reverta esses recursos na compra de material para reformas. E aqueles que foram apenados simplesmente para prestarem serviço à comunidade, que ajude e que faça também o serviço de mão de obra. Por quê? Porque nós sabemos, está difícil a mão de obra na prefeitura, abriu-se concurso agora há pouco tempo na contratação de serviços gerais, mas nós sabemos que assim mesmo é difícil a prefeitura manter muita gente para fazer esse serviço. Como eles já foram condenados pela justiça a pagar alguma taxa ou prestar algum serviço, eu estou encaminhando o pedido à Prefeitura para que estude a possibilidade de trazer esse pessoal, esses recursos, na compra de produtos para reformas e pintura e a mão de obra também que venha nos ajudar prestando serviço para prédios públicos de nossa cidade. Um exemplo, como o senhor citou, o Estado, todos os anos, praticamente em todos os anos, os apenados que estão ali no CR, eles participam da pintura de algumas escolas estaduais aqui da nossa cidade. Isso. Funcionaria quase que da mesma forma, né, presidente? Isso. Ao invés de fazer serviço para o Estado, eles fazem serviço para a nossa cidade. Aliás,
não para o Estado, mas prédios do Estado, eles vão fazer serviço para os prédios que é de responsabilidade da Prefeitura. Presidente, o senhor foi procurado por beneficiados do IANSP, né, que é aquele convênio de assistência de saúde aos aposentados do Estado. Esses beneficiados fizeram algumas reclamações para o senhor no que diz respeito ao atendimento de pronto atendimento, na verdade, na Santa Casa de Jaú e também a realização de exames, né? Quando esses exames não são de urgência e emergência, esses beneficiados eles têm que ir até outra cidade, até Bauru, para conseguir com que o convênio arque com os custos desses exames. O que o senhor poderia trazer de informação? Como é que foi a conversa com esses beneficiados? Olha, a princípio, quando eu fui procurado, eles me pediam a possibilidade de ter assim, o atendimento num pronto atendimento de convênios. Porque, como a gente sabe, eles são atendidos de uma maneira geral ali no pronto-socorro da Santa Casa, porque a Santa Casa fez um convênio com o IANSP. A partir do momento que eles chegam para ser atendidos, se for um atendimento de urgência e emergência, eles são atendidos praticamente na hora. Mas se não for, eles têm que submeter também a demora que causa ali no atendimento por ser muita gente, eles têm que se submeter à espera para ser atendido. O que eles estão vendo e pedindo a possibilidade de que o próprio IANSP e a Santa Casa revejam esse convênio e possam atender nesse pronto atendimento de convênios, que seria um atendimento até um pouco mais rápido. E com relação aos exames, quando eles precisam fazer algum tipo de exame, eles são geralmente encaminhados a Bauru, a Botucatu ou outras cidades, porque esse convênio com a Santa Casa não contemplam esse tipo de serviço. Então, que nós estamos começando agora, através de requerimentos, encaminhando ao IANSP e à Santa Casa, para que estude a possibilidade de rever esse convênio e incluir, primeiro, pronto atendimentos em convênios, para eles quando chegarem para ser atendido, e também que inclua nesse convênio os serviços de exames, essas coisas, para que não sejam encaminhados nem a Bauru e nem a Botucatu, sejam feitos aqui em nossa cidade. Bom, presidente, mais uma vez eu quero agradecer a sua acolhida, a sua recepção à nossa equipe para trazer esses esclarecimentos à população jauense. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um grande abraço a todos e dizer que nós estamos aqui, a Câmara está de portas abertas para recebê-los, para atendê-los e qualquer sugestão que tiver, traga para nós que estamos aqui. Grande abraço a todos, muito obrigado. Esse foi o vereador José Carlos Borgo, presidente da Câmara Municipal. A gente agradece a sua companhia, o carinho da sua audiência e até semana que vem.